Boa noite, pessoal. Estamos aqui mais uma quinta-feira, de novo com a presença da querida Vitória Lovisari, que veio aqui pra gente falar um pouquinho hoje com a gente sobre transtornos alimentares. O que vocês entendem por transtornos alimentares? A doutora Vitória vai explicar um pouquinho mais disso pra gente. Boa noite, pessoal. Meu nome é Vitória, eu sou médica psiquiatra, tenho uma formação em relação à parte da psicogeriatria, neurociências e comportamento, que eu estou concluindo uma pós-graduação, né? E a parte da psiquiatria intervencionista. E também sou a médica titular, professora titular do bloco de saúde mental do internato na psiquiatria Nunes Salesiano daqui de Araçatuba. Né? É um tema muito interessante para nós abordarmos com certeza, são os transtornos alimentares que hoje está em alta. A gente vê que aumentou muito o número dos transtornos alimentares. E por que será que aumentou tanto, Vi? Eu vejo muito pela correria, falta de prazer diante da vida, que às vezes a pessoa coloca o prazer somente no ato de comer. Desconexão com ela mesma, né? Você acha que essa parte de mídias sociais também interfere muito? Muito, interfere muito. Muito pela comparação, né? Aquela vida que o Instagram mostra de uma vida muito bonita, né? Tudo muito pronto, e a pessoa às vezes se culpa, e aí pode ser que ela entre em um comer muito transtornado, que gera uma doença da psiquiatria que está dentro dos transtornos alimentares. E às vezes o transtorno alimentar ele pode estar na infância. Olha alguma só. Questão de trauma, que tem algumas linhagens da psicanálise, né? Que fala que a nossa primeira fonte de alimento é a mãe. Então, às vezes, algum trauma na infância pode trazer esse lado de um transtorno alimentar, que é muito predominante na adolescência e início da vida adulta. E aí você carrega isso pra vida. Você carrega uma marca. De maneira automática, né? Tem uma alguns repetição de comportamento. Que falam que os transtornos alimentares, eles são até um tanto quanto crônicos. A pessoa precisa tomar muito cuidado para ela não voltar para aquele lugar, porque fica como se fosse uma vozinha ali. E aí ela tem que aquele tomar diálogo cuidado, interno, né? Isso, ela tem que se observar, porque é muito fácil ela voltar a ter uma compulsão alimentar, ela ter vontade de, às vezes, vomitar ou falam que uma vez que você teve, você nunca deixa de ter, Nunca né? deixa de ter. E eu queria, Vi, que você trouxesse pra gente o que é considerado um transtorno alimentar. Quais são os sintomas? Os sintomas, né? Dentro da psiquiatria, dentro dos transtornos alimentares, a gente tem a anorexia, nós temos também a bulimia e temos a compulsão alimentar. Então, a compulsão alimentar se come de forma desmedida. Isso. A bulimia, você força o vômito. E até mesmo pode usar, tem alguns pacientes que usam de medicamentos. Isso. E a anorexia, você não se alimenta. Isso, você restringe. E uma questão muito importante de nós frisarmos é que às vezes o paciente não reconhece que ele tem esse transtorno. Ele não reconhece, porque é um dos critérios diagnósticos da anorexia, a pessoa não se reconhecer tão magra quanto ela é. Ela não tem um insight. E aí, com isso, ela restringe muito a alimentação, ela tem medo do ganho de peso e, junto com isso, ela tem um transtorno de imagem. Ela tem um dismorfismo corporal, ela se vê distorcida. Às vezes, numa foto, ela tira uma foto e acha que tá gordinha, e, na verdade, ela tá muito magrinha. Então, tá dentro da anorexia. Já na questão da bulimia, geralmente, essas pessoas, o que a gente vê, elas têm um sobrepeso. Elas comem e às vezes tem a culpa do ato de comer e aí ela tem o episódio em relação ao vômito, mas ela tem uma absorção calórica ali, né? Então ela tem esse componente, mas ela não é tão magrinha. E aí ela vomita baseado na culpa, na sensação de indigestão. Já a compulsão alimentar, o paciente precisa ter uma frequência de pelo menos um episódio de compulsão. E o que é compulsão? A gente fala que o paciente tem que fazer o famoso binge. O que é o binge? Ele come muito em um curto intervalo de tempo, geralmente 2 horas, e ele come o que tem. É muito diferente do comer de origem ansiosa. Ah, excelente. Entendeu? Isso. É o que as pessoas confundem. Eu tenho compulsão alimentar. Na hora que você vai ver, não, a pessoa quer comer pra fazer estoque porque tá gostoso. Ou ela quer comer porque ela tá cansada e é uma via de recompensa. Exato, eu mereço, né? Isso, eu mereço no final do dia. Isso não é compulsão alimentar. Só um comer disfuncional. É um comer disfuncional. O que a gente vê, falando um pouco da parte da anorexia. A anorexia, a grande maioria, eu lembro quando eu fiquei um tempo em São Paulo, na USP, que eu entrei na enfermaria das anoréxicas. A grande maioria eram bailarinas, eram pessoas muito rígidas, que têm um controle corporal, tudo muito certinho, que é onde está mais uma personalidade mais cristalizada, que são mais neuróticas, um pouco mais obsessivas, que não querem falhar, né? É mais o perfil da anoréxica.
aquela pessoa mais certinha. Já a compulsão alimentar, ela é muito comum no transtorno de déficit de atenção, hiperatividade, no TDAH. No transtorno afetivo bipolar, também a gente vê o quadro da compulsão alimentar. O que seria o transtorno afetivo bipolar, Vi? Só para contextualizar. O transtorno afetivo bipolar, ele é um tipo de transtorno do humor, em que envolve uma oscilação do humor sustentada, em que o paciente ele oscila entre irritabilidade / euforia, e que isso tem que durar pelo menos aí uns 4 dias ou 7, dependendo do tipo, e depressão. E aí a depressão tem que ser pelo menos uns 15 dias, pra gente caracterizar. E aí um exemplo, às vezes quando ele tá deprimido, ele come muito. E aí quando ele tá agitado, irritado, pode ser que ele até emagreça. Então ele tem esse desbalanço porque tem uma alteração química no cérebro dele, principalmente da dopamina, que causa essa disfunção no ato alimentar. Então, bipolaridade não é uma pessoa que acorda triste e dorme feliz. Exato, a gente tem, eu acho que uma visão diferente do que significa o transtorno Sim, bipolar, exatamente. né? Porque pra mim era isso, a pessoa variava de personalidade. Desse letramento, né? Exato. E você só vai conseguir isso vindo a um médico. Exatamente. Voltando um pouquinho, Vi, existem muitas pesquisas, e você já deve saber disso, deve ter visto, relacionando a compulsão, né, um quadro comum de compulsão alimentar, nas pacientes que foram violentadas sexualmente, exatamente. né? Na questão da violência, do abuso, né, sexual, isso tem também. Porque às vezes, eu já vi muito, às vezes isso vem numa área, o ato sexual, o abuso, ele vem numa área de prazer. E comer é muito prazeroso também. Então é como se o cérebro da pessoa tentasse mascarar isso, uma coisa com outra. Ou até mesmo quando eu era criança e na hora que a gente sentava para almoçar, virava uma briga entre meus pais. E aí eu começava a comer para não ouvir. Tem também essa fuga, né, de a pessoa que sofreu uma violência, um abuso sexual, ela não quer mais ser vista. Exato. Então ela tem uma compulsão alimentar para ela ficar ali, passar despercebido, né? E isso a gente vê também em questão de pacientes que são homossexuais. Também, às vezes né, não Vitória? conseguem assumir a homossexualidade e isso gera um transtorno alimentar grave, que é onde gera o dismorfismo corporal também, né? Então o ato nosso da alimentação ele é muito primitivo. Gente, é o que acompanha a gente do dia que a gente nasce ao dia que a gente morre, né? A gente precisa desenvolver um relacionamento saudável com esse comer. Sim, sentir o gosto da comida, que é aquilo que vocês falam, né? Entender que o ambiente que a gente come, ele influencia, sim, o tanto que a gente quer comer. Sim. É aquilo que E a gente olhar fala... o que tá por trás, né, desse comer disfuncional, né, Com Vitória? certeza. Porque sempre tem alguma coisa ali. Exato. Então a pessoa tem um comer disfuncional, ela tende a primeira coisa e fala assim, não, eu vou no nutricionista, vou fazer uma dieta. Escuta, de novo, você tá tratando o que você tá vendo aqui, mas e a causa? Não, o isso sintoma não só e não isso, a né? causa. Você está delegando para outra pessoa novamente a resolução do seu problema, sendo que você não está tentando olhar para a fonte do seu problema. Exatamente. Você simplesmente está delegando, porque é mais fácil dar na mão do outro para o outro resolver, né, Vi? Exato, é muito mais fácil. E muito mais fácil, às vezes, a gente querer um medicamento. Sim. Exatamente. E como existe essa abordagem para tratamento desses transtornos? A abordagem para o tratamento de todos os transtornos alimentares, ele tem que ser multiprofissional. E uma nutricionista que ela não tem que ter um padrão restritivo de dieta. Porque a restrição também leva para uma a compulsão. Quanto mais você restringe, vai ficar 1 ano sem comer chocolate. A hora que você voltar, você vai voltar com tudo. Então a nutricionista ela tem que entender que o paciente ele tem que comer de tudo, mas não tudo. É exatamente o que a gente fala bastante. Ele tem que ter essa liberdade, porque senão o nosso cérebro ele cria um pensamento obsessivo, ele fica o dia inteiro pensando em comida, e aquilo vai crescendo dentro do paciente, né? E aí o tratamento, o que ele envolve? Ele envolve uma boa nutricionista, ele envolve uma boa psicóloga, tem que ter um profissional habilitado ao lado, geralmente um endocrinologista que entenda sobre o assunto. Porque tem um impacto muito grande na parte hormonal também, né, Vi? Muito grande. E a gente come muito também pelo nosso padrão genético. Sim. Né? Tem alguns genes, o FTO, o CONT, que ele influencia muito o modo como a gente lida com a satisfação, grelina, leptina, que é o hormônio da fome e da saciedade. Então é bom ter um endócrino. A qualidade de sono também interferencia muito nisso, né, Vi? Muito, porque altera o cortisol. Exatamente. Né? Quando a gente dorme pouco, no outro dia a gente quer alimentos mais gordurosos e mais palatáveis. Observa isso. Eu vejo muito pessoas que trabalham em turnos, até mesmo médicos,
tá no plantão e aí chega cansado em casa, às vezes quer uma comida, ninguém quer chegar e comer um frango com arroz integral, né? Todo mundo quer uma coisa gostosa, porque é a famosa dopamina, que vem do ato de comer. Comer é muito prazeroso, mas tem pessoas que colocam todo o prazer na comida. E aí o paciente, ele chega no consultório do psiquiatra e ele pergunta, eu quero um remédio para emagrecer. E eu já aviso, não existe nenhum remédio 100% eficaz no processo do emagrecimento. O Ozempic, o Wegovy, o Mounjaro ajuda? Ele ajuda enquanto você está tomando. Exatamente. Se você não muda o seu comportamento, você vai gastar o seu dinheiro. Tudo é mudança de totalmente comportamento. no ralo, entendeu? Então, como que eu me alimento? Qual que é o meu padrão alimentar? Quem tem quadro de bulimia, de compulsão, de anorexia, é uma pessoa que ela vai ter que se vigiar, ela tem que entender que ela tem uma facilidade. É o tal da autoobservação de novo, né, Vitória? Se identificar, Sim. se reconhecer. O remédio ajuda? Ele ajuda bastante, mas ele não muda a raiz do problema. Ele não vai lá na sua infância, Não vai. ele não vai lá no seu dia a dia. Daí a necessidade da gente acompanhar com o psiquiatra, Isso. com o endócrino. Não adianta a gente ir só no endócrino, no nutricionista. Exatamente. É multi. E até mesmo mindfulness, né? Sim. O mindful eating, Ajuda que muito. é uma questão que ajuda muito nessa questão do Eu acho que é tratamento. especialmente interessante essas práticas, né, que a gente trabalha bastante do mindful eating, exatamente para você criar esse vínculo de novo com o alimento, né? Entender que o alimento, ele não te faz mal, na verdade, ele ajuda a te construir. Exatamente. E com a sabedoria interna, né? Porque nós temos um corpo que Realmente, é sábio. de escutar o que o corpo fala, do que você precisa, da sua necessidade, o que realmente é fome, né? Que a gente fala daquela fome física, né? Fome Que é emocional. fazer o nosso corpinho se movimentar, ter energia para esse carrinho andar. E o que é a fome emocional? Que são aqueles sentimentos, muitas vezes, que ficam lá afogadinhos e a gente está tentando o quê? Tapar eles com comida, mas é aquele buraco Preencher que o nunca vazio vai interno, preencher. né? Exato. E uma questão também para as pessoas que estão assistindo entender é que o mesmo local do nosso cérebro que controla a fome controla a sede. E muitas vezes a gente está com sede e não está com fome. Então eu sempre falo, toma um copão de água. Depois Não passou? observa se realmente é Isso, fome, depois né? vê se realmente é fome. Porque pode E ser que não identificar, seja. aprender a identificar o que é fome Exatamente. física de verdade, E eu né? falo- O corpo tá se sentindo sem energia, isso é fome física, isso deve ser olhado, Você tem as cuidado. sensações palpáveis, né? E eu sempre falo dessa coisa da água que a Vi falou, até que aqui, pega um copo de água e tenta ficar se forçando a comer, né? Como a água não é aquela coisa saborosa, a gente rechaça, né? A gente deixa de ladinho. Agora, se é um prato de comida gostosa, a gente sente que a gente Ou de já... snack que fica aqui do a lado, você gente passa o dia todo. A gente já tá satisfeito, mas como é gostoso, você não tem a capacidade de parar, né? Porque Exato. você não consegue reconhecer. Então vamos fazer esse olhar aí mais cuidadoso para esse reconhecimento das fomes, para essa atenção também. né? Observação, né? Muito legal a gente só relembrar, né, Gabi? A gente, antes de se alimentar, a gente pode simplesmente parar brevemente, respirar um pouquinho, contar Fazer ali pequenas 3, pausas, 5 respirações e perceber esse nível de fome, de 1 a 10, o quanto de fome existe aqui, quão fraca eu me sinto, necessitando de energia para me mover, para trabalhar, para executar. Putz, não, eu não estou precisando de energia. Opa, atenção que pode ser aí uma fome emocional, que também faz parte, né, Vi? Também. Mas aí eu tô mais cuidadosa para me alimentar, né, para saciar essa fome emocional. É uma fome emocional e agora eu tô com vontade de comer um chocolatinho para me confortar. Tudo bem, um pedacinho de chocolate, tá tudo bem a gente Vai comer. saciar. A gente só não precisa comer uma A barra caixa inteira. inteira, É o exatamente. de tudo, mas não tudo. Exatamente. Total, isso. vai bem de encontro com o Mindful Eating, a gente sempre fala isso, comer de tudo, mas não tudo, Sim. né? E aí quando a gente fala das fomes, né, lembrem-se, a gente já passou umas diquinhas aqui pra vocês. A fome física, ela não tem nome, né? A gente consegue caracterizar ela como sinais físicos. Então a gente comeria qualquer coisa para matar essa fome física. Agora, a fome emocional, ela tem nome. A gente tá com vontade de comer um sorvete, a gente tá com vontade de comer um bolo. É como se a Então, gente buscasse um quentinho, né? Um exatamente. acolhimento. A gente tem uma coisa característica para matar essa fome. Então, quando a gente der esse sinalzinho, já presta atenção que tem alguma coisa diferente por aí. Sim.
Vitória, mais uma vez, muito obrigada. A gente espera que tenha sido Válido útil pra vocês. aí para vocês. Mais uma vez agradecendo muito a Vitória por estar aqui com a gente hoje. Pelo convite. Obrigada, Vi. E a gente vê vocês na próxima. Um super beijo, boa noite. Boa noite, pessoal.